Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o grande capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo nos fala sobre a certeza da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. 1 Coríntios 15, no verso 1, nós vamos ler assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Glória a Deus por essa passagem tão maravilhosa e tão extraordinária da sua palavra. Certa vez perguntaram a um monge, um homem considerado santo, que passou a sua vida recluso, uma vida moralmente correta, uma vida de ajuda, de serviço ao próximo.
perguntaram a ele que se depois da sua morte ele descobrisse que não havia ressurreição e nem vida eterna, ele diria que viveu corretamente, que a sua vida teria valido a pena. E aquele homem então respondeu que sim, porque ele viveu uma vida correta, ele viveu uma vida de serviço ao próximo, ele viveu uma vida moralmente correta, então ele achava que teria valido a pena a sua vida, mesmo não tendo nada depois da morte. Talvez fosse a resposta de muitos de nós também, se perguntados, se não existir ressurreição, como será? Você vai continuar vivendo dessa maneira? Você acha que a sua vida que você vive vale a pena? Mas se fizessem essa pergunta para o apóstolo Paulo, a sua resposta seria muito diferente. No versículo 19 ele diz, olha, se não tem ressurreição, se não tem vida eterna, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A vida não vale a pena ser vivida. Por que Paulo dizia isso? Veja como é que foi um pouquinho da vida de Paulo. Você virar a sua página da sua Bíblia nos versículos 29 a 34, ele vai falar um pouco. Ele vai dizer, olha, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ainda uma outra passagem, se você quiser acompanhar, em 2 Coríntios, logo depois aí, no capítulo 11, no verso 22 em diante, o apóstolo Paulo fala da sua vida. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também sou. Sou da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo mostra então que uma vida assim não vale a pena, se não há ressurreição. E ele realmente disse, olha, vamos comer e beber, porque sofrer tudo isso por causa de Jesus Cristo não vale a pena, se não há ressurreição. E servir a Jesus seria uma perda de tempo nesse mundo que se levanta contra o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso, irmãos, se não há ressurreição, a vida para um crente nesse mundo não vale a pena. Porque Jesus nos chamou para servi-lo, para adorá-lo, para proclamar o seu Evangelho, para vivermos em santidade. E Jesus nunca escondeu de nós, dos seus seguidores, o que seria.
Ele diz, olha, no mundo tereis aflições. Ele diz no seu sermão profético que vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus foi muito claro em dizer, em falar das implicações do discipulado. Porque Jesus sabia que há ressurreição. Porque todo aquele que quiser viver ainda hoje, seguindo os preceitos do Evangelho, seguindo a palavra de Deus, certamente será perseguido, será zombado, será desprezado, sofrerá preconceito. Não tem como, nesse mundo caído, ser um discípulo de Jesus Cristo e não sofrer diversos tipos de perseguição. Se não há ressurreição, a vida não vale a pena. Se não há ressurreição, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos aproveitar essa vida. Se não há ressurreição, os cristãos são os mais infelizes de todas as pessoas deste mundo. Mas no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a certeza da ressurreição. Depois de dizer, olha, se não tem ressurreição, nós somos os mais infelizes, ele diz, olha, mas de fato, de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Que palavra extraordinária, que certeza Paulo tinha no seu coração para enfrentar aquilo tudo que ele descreveu aqui, porque ele sabia que o seu Redentor vivia. Ele sabia que existia ressurreição, que haveria ressurreição, que tudo aquilo que ele estava fazendo pelo Evangelho não seria inútil, mas valeria a pena. E nós podemos perguntar, de onde vinha essa certeza de Paulo? Vinha aqui do que ele descreveu aqui no início desse capítulo. Primeiro vinha da Escritura. Por duas vezes ele diz, olha, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Depois ele diz que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo cria que as Escrituras sagradas, naquele tempo, do seu tempo, o Antigo Testamento, era a palavra de Deus. E porque essa palavra dizia sobre a ressurreição, ele cria. Mas ele diz ainda, ele cria pelo testemunho dos apóstolos. Diz, olha, Jesus apareceu aos apóstolos, apareceu a Tiago. E ele cria porque Jesus havia aparecido a muitas outras pessoas. Ele diz aqui, a 500 pessoas de uma vez. Paulo tinha todos esses testemunhos para crer na ressurreição, para enfrentar todos os perigos por causa da vida eterna que Jesus veio dar, que Jesus havia vencido a morte. E todos os evangelhos, Paulo falava do Antigo Testamento, mas hoje nós que temos o Novo Testamento somos ainda mais privilegiados, porque todos os evangelhos enfatizam a ressurreição, o fato, a realidade da ressurreição de Jesus. O médico Lucas, escrevendo a Teófilo, o livro de Atos dos Apóstolos, ele afirma que a estes discípulos, também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que certeza, que convicção nós podemos ter a respeito de Jesus. Por isso, se Paulo tinha essa convicção, nós também podemos ter. Porque, apesar de vivermos há tanto tempo depois, nós temos os mesmos testemunhos. E temos ainda mais do que Paulo. Nós temos o testemunho do Novo Testamento. Todo ele enfatiza a ressurreição de Jesus e a volta gloriosa de Jesus. A palavra de Deus, infalível, inerrante, revelação de Deus nos mostra
que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, e esta fé nos foi dada. Eu creio, porque esta fé nos é dada para crermos nesse fato extraordinário, histórico. Há 2000 anos atrás, um homem venceu a morte. O último inimigo da humanidade foi vencido, e diz o texto que ele vai ser destruído. E aí, Apocalipse diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E porque a morte foi vencida, o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo ainda, versículos 54 e 55, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida pela vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a cada primeiro dia da semana, a igreja cristã se reúne para celebrar esse fato. O fato de nós estarmos aqui reunidos é um testemunho, uma prova de que Jesus Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse vencido a morte, nós estaríamos nas trevas, sem esperança. Mas porque a cada domingo nós nos reunimos aqui para proclamar que Jesus Cristo vive e reina. Hoje, para celebrar a mesa do Senhor, instituída por Ele, para fazermos isso até que Ele volte. Irmãos, que certeza maravilhosa, que coisa maravilhosa é poder participar e ter essa certeza no nosso coração. E nós nos lembramos daquela palavra do anjo, aquelas mulheres que foram ao sepulcro naquele primeiro domingo, onde eles disseram a ela, perguntaram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele não está no túmulo, ele ressuscitou, ele vive. Aleluia! Isso, irmãos, nos faz pensar com muita tristeza na situação da nossa nação e do nosso mundo, de um modo geral. Um mundo que cultua pessoas mortas, uma nação que se dobra diante de pessoas que já morreram e permanecem mortas até hoje, e dirigem orações a essas pessoas, achando que elas podem fazer alguma coisa. Que tristeza, que escravidão, que trevas espirituais mais terríveis. Quando nós temos a iluminação da palavra, da revelação, e nós estamos aqui cultuando a um Jesus vivo, Ele está aqui. Aleluia mesmo. Ele está aqui. Nós estamos diante desse Deus vitorioso. Mas quando você olha para essa nação, que tristeza. Que tristeza. Quando você olha para tantas nações do mundo, as pessoas adorando aqueles que não podem fazer nada, que não podem lhe dar esperança de ressurreição. A ressurreição. De fato, Cristo ressuscitou. Essa é a certeza. Certeza do testemunho da palavra. Certeza do testemunho da história. Certeza da nossa vida. Que já tivemos um encontro com esse Cristo ressurreto. Um dia a nossa vida foi mudada. Porque Jesus Cristo, como se apresentou a Paulo, Ele se apresentou a cada um de nós. E nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção, irmãos. Que bênção. Mas a ressurreição traz algumas implicações. A primeira delas é que as pessoas têm muito medo da morte. As pessoas fogem da morte.
A nossa sociedade está toda montada para que ninguém pense na morte. Tentamos de todas as maneiras esticar a nossa vida, porque as pessoas têm medo da morte. Porque, primeiro, não sabem da ressurreição, não têm certeza. Uns acham que a morte vai cessar tudo, e outros não têm a mínima noção do que pode acontecer. Mas a morte, nesse mundo que nós vivemos, muitas vezes se torna uma bênção, um livramento. O nosso físico mortal, sofrendo doenças e enfermidades incuráveis, dores insuportáveis, a morte vem como um alívio para este sofrimento terrível. Mas o grande problema do ser humano não é a morte. Apesar da grande preocupação do ser humano ser a morte, o grande problema dele não é a morte. O grande problema do ser humano é a ressurreição. Como ele ressuscitará? Apesar do Papa ter dito agora recentemente, ter negado a existência do inferno, Jesus foi muito claro ao dizer que o inferno é uma realidade. Jesus foi muito claro. A Bíblia fala muito do inferno, um lugar de tormento. E Daniel, no Antigo Testamento, ele já dizia: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa é a mensagem da Bíblia. A ressurreição. No texto que nós lemos, no versículo 21 e 22, Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A ressurreição é para todos os seres humanos, salvos e não salvos. E como ressuscitarão? Como você ressuscitará? Nós não temos certeza como nós morreremos, nem quando morreremos. Mas nós podemos ter certeza e convicção de que como nós iremos ressuscitar. E aqui é o grande dilema. Ressuscitar para a vida eterna ou ressuscitar para a morte eterna. Qual o destino? Jesus falou muito sobre isso. Em Mateus 25, 46, ele disse: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. João 3,36 disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5, 28 e 29, Jesus disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Estes textos, irmãos, nos mostram a realidade da ressurreição de todos no dia final. Paulo, no versículo 23, diz: cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia, como nós já pregamos aqui há poucos tempos atrás. Naquele dia, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Por isso, irmãos, por que tanta preocupação com a morte física? Sabemos que ela virá. Hoje mesmo, perdemos uma irmã. Depois vai ser anunciado a hora do sepultamento dela. Viveu para o Senhor, serviu ao Senhor. E a morte virá.
Mas como vamos ressuscitar? Sobre a morte você não tem domínio. Mas sobre a ressurreição você pode saber como ressuscitar. Em Cristo Jesus você ressuscita para a vida eterna. Sem Cristo você ressuscita para o juízo eterno. Essa é a realidade da palavra de Deus. Há ressurreição de mortos. E eu fico pensando, irmãos, daqueles que zombam da ressurreição, daqueles que não se preocupam com isso, daqueles que estão vivendo uma vida, como nós temos vida aqui no nosso país, de corrupção, roubando dinheiro de saúde, de educação, para viverem vidas nababescas. Poderão escapar da justiça humana, mas jamais escaparão da justiça de Deus. Haverá um Deus justo e haverá um julgamento justo. Mas essas pessoas vivem como se não tivesse ressurreição. A morte vai chegar para todos. E muitos não vão desfrutar do que fizeram. Mas como ressuscitarão? Como ressuscitarão? Aqueles que vivem afrontando a Deus com as suas ideologias malignas, com a sua afronta à palavra de Deus, que zombam da santidade, como ressuscitarão? Como ressuscitarão? Porque há ressurreição. A ressurreição é um fato histórico. A ressurreição é uma realidade. Tanto a morte como a ressurreição são realidades. E Jesus disse, olha, o que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Mas uma segunda implicação, essa primeira implicação daqueles que não creem, vão ressuscitar também para o juízo. Mas e nós que cremos na ressurreição? Como nós temos vivido diante desse fato? Na minha juventude eu escutei uma frase de um pastor aqui da igreja, que marcou muito a minha vida, conhecida, que a nossa esperança deve moldar o nosso viver. A nossa esperança, a certeza da ressurreição, deve moldar como eu vivo o meu dia a dia. E será que nós temos vivido assim? Como cristãos que creem na ressurreição? Paulo sofreu aquilo tudo por amor a Jesus Cristo. Porque a ressurreição, irmãos, vale a pena abrir mão de muitas coisas boas que esse mundo nos oferece, mas que são contrárias à palavra de Deus. Vale a pena sofrer perseguição, vale a pena manter-se santo, vale a pena manter-se no caminho do Senhor, porque há ressurreição. Vale a pena, porque Jesus Cristo ressuscitou. Paulo enfrentou tudo o que enfrentou por causa de Cristo, porque Jesus é o vencedor. O vencedor não é o mundo, o vencedor não é o diabo, o vencedor não são estes que estão zombando, que aparentemente estão dominando todas as coisas. O vencedor foi aquele que deixou o túmulo vazio há 2000 anos atrás e vive. Ele venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. E por isso nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu. A batalha já está ganha. E Paulo diz aqui que o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa morte que tanto assusta,
Já foi vencida e um dia será completamente destruída, banida para sempre do universo de Deus. Apocalipse 20, versículo 14, diz que a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A morte física, irmãos, já não tem domínio sobre os crentes. Ela já não mais nos assusta, mas ela é a garantia de uma nova vida, de um novo corpo glorificado. Vejam aí no versículo 42, desse mesmo capítulo, quando o apóstolo Paulo diz, falando ainda sobre a ressurreição: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Por isso, irmãos, é que nós, como cristãos, precisamos viver a nossa vida olhando para a ressurreição. Hoje, celebramos de modo especial a ressurreição de Jesus. Mas a cada domingo, como eu já disse, nós estamos aqui testemunhando essa verdade. Testemunhamos para o mundo, testemunhamos para os anjos e principados e potestades, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Talvez você ainda tenha dúvidas sobre isso, mas essa certeza da ressurreição deve moldar o nosso viver. Viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de serviço ao próximo, uma vida de sustento da obra do Senhor, uma vida de alegria, de paz, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar. Nada, nem poderes agora, nem do futuro, nem por toda a eternidade, nós seremos separados deste grande amor, desse amor que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E a palavra de Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, que privilégio é estarmos aqui. Que privilégio é se reunir como povo de Deus para adorar a um Deus vivo, a um Deus que ressuscitou. E não apenas Ele ressuscitou, mas Ele é a garantia da nossa ressurreição. Porque Jesus poderia ter ressuscitado, deixado o resto da humanidade, mas a palavra nos diz que Ele é as primícias dos que dormem. Por isso, nesse tempo que nós vivemos de tanta confusão, de tanta dúvida, de tanta miséria, de tanta mentira, de tanto evangelho deturpado, que você possa ter no seu coração a certeza: Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Que essa seja a certeza do seu coração. Se você ainda não tem essa certeza, que nessa noite o Espírito de Deus possa falar seu coração. Você possa meditar em como você tem vivido, com medo da morte, ou preocupado: como eu vou ressuscitar? Porque morrer, eu vou morrer mesmo. Mas como eu vou ressuscitar? E
podemos concluir essa palavra com as mesmas palavras que o apóstolo Paulo concluiu o capítulo 15, versículos 57 e 58. Depois de dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Servir a Jesus, você não está perdendo tempo. O mundo pode te desprezar, o mundo pode te perseguir, o mundo pode zombar de você, o mundo pode te deixar de lado, te discriminar, mas diante do seu Senhor vale a pena. Não é vão, porque há ressurreição. Os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. De que lado você estará? Em Cristo. Não pelos seus méritos. Você pode estar do lado correto da eternidade. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nesse dia e a cada domingo nós possamos celebrar essa grande maravilha que é a vitória sobre a morte. A morte já não tem domínio sobre vós, diz a palavra de Deus. Mas a ressurreição de Jesus, sim. Que Deus nos abençoe. Amém.